Oi, amigos. Eu não sabia da questão do Prembaba. Tô aqui, não sou ninguém para falar sobre isso, mas é impactante, né? Eu consigo compreender o fato de que, claro, o celibato não se dá de uma hora para outra, é um processo e tudo mais. Porém, existe a questão ética de serem pessoas casadas né, é a questão ética e moral, que, na verdade, a questão ética e moral definem um ser espiritual. Então, se a gente for entrar por aí, por mais que ele seja humano e não estivesse ainda celibatário, tem o direito de fazer sexo, claro, como qualquer ser humano. Eu sou contra padres não fazerem sexo. Por mim, um guru poderia fazer sexo. Mas a questão é as pessoas serem casadas e tudo mais, né? Envolverem discípulos de pessoas que estão vulneráveis abaixo dele, é a mesma coisa quem está como terapeuta, né, fazer sexo com um paciente. Exemplo, eu fico pensando, né? Enquanto está havendo um trabalho, você está num outro nível, não é no nível sexual, não pode. Embora a gente saiba que existam energias e que muitas vezes existem, é, como é que se diz? Transferência e contra-transferência, chegar nesse nível é complicado, é complicado. Mas faz tempo e, né, faz todo sentido num momento como esse a verdade vir à tona, até para que ela possa, como ele disse, trazer um alinhamento e até um processo de cura ele deve estar passando por um momento realmente muito desafiador. E eu, como discípula dele, questionaria, ficaria um pouco abalada, assim, sabe? Nada que entrasse num julgamento radical ao ponto de nunca mais querer saber. Mas eu, Daphne, entraria no seguinte raciocínio, mais ou menos. Naquela linha, para que precisamos de guru? Ou precisamos de guru num determinado período da jornada e que gurus não são perfeitos. O erro é nosso de achar que seres humanos, porque viram gurus, são perfeitos. Não são, não são. E é um risco para o guru se colocar no lugar de guru, pensa nisso. Porque ele continua sendo um humano imperfeito com o título de guru, o que pode dar uma crise em algum momento existencial, né? Porque eu não sou ninguém para julgar ele, sabe? Eu até fico pensando assim sobre Jesus. Jesus Cristo, ele se, né? Vocês sabem, óbvio que é um ser crístico, ou seja, já atingiu o patamar crístico e de maestria. E ele, quando esteve aqui, eu não acredito que ele não tenha tido relações sexuais. A energia da Terra é essa, sabe? A questão é como isso se dá de fato, quem entra numa jornada espiritual vai sofrer assédio. E o assédio é o risco de você trabalhar sozinho como sendo um líder e você não ter ninguém que cuide de você, porque Prembaba tinha um Maharaj, mas Maharaj morreu. A gente nem sabe quem era Maharaj. Eu não conheci Maharaj. Você conheceu? Então, o risco de você trabalhar sozinho e não ter um grupo de pessoas te dando um suporte, né? Um local onde você possa se cuidar, quando você está lidando no mundo da espiritualidade, você pode sofrer assédio e entrar em fascínio. E fascinação é algo muito sério, porque a pessoa não vê. Não vê mesmo. Não vê mesmo. Pesquisem casos de fascinação dentro do espiritismo, por exemplo. Tem muita gente que passa por isso. Isso é um processo normal a se passar. Porque as pessoas, o ego das pessoas
ele sempre deixará brechas, que são os pontos fracos. E a energia sexual é muito forte, é muito fácil de entrar. A gente já falou aqui sobre os depoimentos que eu já dei, tanto de pacientes quanto meus, das energias sexuais são as primeiras que pegam a gente em desdobramento, é muito fácil pegar. Vira e mexe, eu sou atacada dormindo ainda, meu marido. Basta a gente dar um mole com a energia e deixar ela sobrando. Então, quem entra no caminho de ser um guru ou de ser alguém importante na espiritualidade e começa a trabalhar sozinho, meus amigos, essa energia ela pode ficar por N razões acumulada, sem ter um destino, né? Porque é uma energia específica, e outros seres virem e se alinharem naquele chakra. Então, teve uma vez que eu tive uma dificuldade séria, que eu contei para vocês, que foi algo assim que eu tive que pedir ajuda. O meu chakra sexual ficou pulsando. Primeiro que eu acordei, eu contei isso para vocês e lembrei do sonho. Eu voltei porque eu olhei para o espelho e estava sendo atacada por súcubos e íncubos. Era uma mulher. Eu acordei com a sensação de pulsação e quando eu fui pedir ajuda, uma pessoa que entende de chakra, ela viu o meu chakra totalmente aberto. Então, é a conexão que se faz ali e você fica mais sexual. É muito mais fácil você sair dando por aí. Mentira. Assim, para vocês entenderem, entende? A pessoa fica mais sexualizada, porque tem os espíritos sexualizados em volta. Então, deve ser um conflito muito grande, você está mexendo com o ego, né? O ego espiritual, que é o início do processo dele, foi lá no início, né? Então, ele estava despertando, quer dizer, no processo de despertar, a gente entra num momento de ego espiritual, sim. Tanto é que ele não levou adiante o casamento, ficou com aquela energia meio equivocada. Parece que eles foram viajar com um casal de amigos. Eu assisti o documentário dele, achei até muito legal, mas assim, de fato, aquela parte de terminar o casamento, estranho, né? Acho que foi na lua de mel, não sei se eu me lembro bem, se eu estou me recordando bem, mas enfim. Então, é um momento que tudo bem você ter um conflito de energias e de ego espiritual, você vai ter suas brechas ali e pode dar merda, né? Claro que pode, tudo bem, até aí, poxa, perdão total para o Prembaba, ele tá perdoado. Agora, colocar ele no lugar de guru, ele pode até ser um guru, porque existe cultura de guru, mas me faz pensar na cultura de guru, sabe? Porque somos todos humanos e todos temos potencialidades para sermos gurus de nós mesmos. Para que eu preciso ser um guru? Eu posso ter a proposta de ajudar pessoas, que é o que ele faz, ele ajuda muita gente, tem comunidade, tem isso, tem aquilo, que de fato faz muito bem. Mas isso coloca ele num lugar de risco, porque ele é um humano imperfeito, não quer dizer que ele se iluminou, ele pode estar equivocado em alguns pontos. Pelo próprio ego dele. E esse negócio de você se tornar alguém que trabalha sozinho como líder, gente, eu tenho uma história para contar em relação a isso, só que eu não posso entrar em detalhes. No ano de 2001, não vou lembrar agora. Não, 2001 não, foi lá para o 2006, 2007, 2008. Ih, gente, minha vida tá... Eu tô ficando velha. Faz muito tempo atrás, bota aí uns 10 anos, mais 10 anos. Eu fui num cara que trabalha com xamanismo, né? Assim. E na época eu ainda era cética, né? Ainda tinha aquela história de duvidar, mas também não era contra as experiências. Então, eu tinha medo, mas como era uma pessoa assim conhecida, eu resolvi ir, né? E aí fui. Ele trabalha com xamanismo. Não posso contar a história dele, mas em um determinado momento da vida dele, ele decidiu que ia sair do trabalho, porque recebeu um chamado dos espíritos para trabalhar em atendimento individual com a espiritualidade. Aí deu um problema
no terreiro que ele trabalhava como médium, parece que ele começou a chamar muita atenção e a mãe de santo pediu para ele se retirar. Foi assim que a história chegou até meus ouvidos. E aí ele começou a trabalhar em casa sozinho. Olha o risco de se trabalhar em casa sozinho. E hoje eu sei que essa pessoa tem um perfil de... Ele tem o perfil de não pedir ajuda, porque nenhum terapeuta chega à altura de ajudá-lo. Então, o ego dele abriu brechas para que espíritos, claro que espíritos inteligentes, espíritos bem articulados, entrassem na frequência dele e dominassem o trabalho. Então, eu fui lá para ser atendida e o que ele dizia era que aí ele meio que incorporava, dava para ver, na época eu não levava isso muito a sério, mas eu via que existia uma diferença ali nos olhos que ficavam muito vermelhos. Era como se ele tivesse ausente e de fato uma outra pessoa entrasse. Não era nada muito, não tinha nenhum tipo de transe assim ostensivo, por isso que eu até ia, né? Eu pensava assim, deve ser ele, mas sei lá, esquisito. Mas eu ia. E existia um magnetismo muito forte. Na época, eu tinha uma vulnerabilidade, como vocês já sabem, que era uma instabilidade emocional muito grande, um buraco existencial muito grande, né? Uma insegurança grande na vida e tal. Então, eu fui lá e ele me disse assim, que o que eu precisava era conseguir liberar energia sexual. Que no dia que eu conseguisse liberar energia sexual, eu iria ficar mais segura nas coisas da Terra. E aí ele disse que ia me tocar e que se eu atingisse o orgasmo, eu seria liberta. Assim, no sentido das inseguranças, eu ia me tornar uma pessoa mais... que concretizaria mais na matéria. Eu não sei por que, gente, que eu me permiti viver ali Eu fui lá mais vezes. Então hoje você pode pensar assim, ele trabalha com Tantra? Não, não trabalha com Tantra. Não. E mais pessoas passaram por isso, que eu sei. Teve um dia que eu falei assim, eu vou fingir o orgasmo, porque aí eu vou ter certeza do que é. Eu achava muito estranho. Teve um dia que eu até falei para ele assim, mas as pessoas não vão ver e tal, porque tinha uma janela que ficava aberta, tinha outro prédio atrás, enfim. Eu ficava toda receosa se as pessoas iam ver. Falou que era para eu não me preocupar, e que inclusive não era para eu contar para outras pessoas isso, porque as pessoas da Terra não compreendem e isso seria algo que era importante para mim e era a minha vivência pessoal sozinha, com ele. E aí um dia eu falei, vou fingir o orgasmo para ver se ele sabe, porque se ele for um espírito, ele sabe que eu tô fingindo, né? E de fato ele não se ligou. Porque é óbvio que eu não ia conseguir ter um orgasmo ali, e de fato você deve estar se perguntando, caraca, como é que ela fez isso? Como é que ela se permitiu? Da mesma forma que um monte de mulher se permite e não fala nada. Porque você está num momento de vulnerabilidade, você está com uma pessoa que você confia, e você está num trabalho que é guiado pelos espíritos. E você acha que são espíritos de luz. E esses espíritos têm um alto poder de magnetismo em cima de pessoas, principalmente, que estão fora da vigilância. Então, sim, eu sofri um abuso sexual. E não foi uma vez só. Aí você vai falar assim, mas você foi porque você quis, você isso, aquilo. Vocês sabem que não tem justificativa nenhuma, ainda mais sobre as circunstâncias que eram, que eu não posso abrir aqui. Você vai perguntar, por que você não processa ele? Porque não posso. Porque não posso, porque envolvem outras pessoas que eu amo também. E que eu acho que isso também, hoje, com a minha clareza espiritual, na época eu tive um namorado, quando eu contei pra ele, ele queria fazer alguma coisa, sabe? Tipo esses maridos dessas mulheres que foram falar do Prembaba, né? Que aí trouxeram esse assunto à tona. Mas um assunto desse tem que vir à tona, em algum momento, né? Mas não vai ser por mim, porque envolve muita coisa para mim, assim. É algo que não gostaria de tocar.
Se fosse para ter tocado, era naquela época, e naquela época eu tentei alertar algumas pessoas e não fui bem sucedida. Eu até achei que, enfim, eu não posso abrir os detalhes, mas envolve, eu não vou expor ninguém. Eu acho que essa história em algum momento vai ter que aparecer, assim como está aparecendo para o Prembaba. Porque por mais que ele não faça mais isso hoje, que de fato ele esteja bem resolvido, sabe, com a energia sexual dele, ele foi antiético e totalmente fora de moral ali. Então isso é algo que precisa aparecer para ser curado. Para ser curado, no amor, né? De boa. Porque dessa forma vai ser coerente com o caminho que ele realmente quer. Porque o que importa é a verdade. A gente não está aqui num papel espiritual para enganar ninguém. Nem muito menos a nós mesmos. Então, se isso tinha que aparecer, que bom que apareceu. Que bom que agora ele vai poder curar. E tenho certeza que vai ser da melhor forma. Agora, essa minha questão, assim, a pessoa não é nada, não é um guru, não é nada, é uma pessoa só fascinada, que entrou ali no domínio, no subjugo, na fascinação por espíritos trevosos que sabem com quem fazer esse tipo de coisa. Eles sabem ver quem está vulnerável ao ponto de não falar nada, né? Então, em algum momento, a verdade aparece. Tá, meus amigos? Acho que veio a calhar contar isso, né? E histórias assim são histórias difíceis, mas a gente está todo mundo aqui mergulhado nos nossos egos. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre sabendo onde é que está o nosso ponto fraco e tentar sempre estar em terapia ou minimamente quem trabalha com espiritualidade está frequentando algum lugar, por mais que trabalhe sozinho em casa, precisa ter como se fosse uma espécie de acompanhamento espiritual. Porque faz parte desse plano você sofrer ataques, eles entram de maneira dissimuladíssima. Quando você vê, já foi. E às vezes eles têm um conteúdo que parece dar luz, que engana direitinho, sabe? Dependendo, foi aquilo que eu falei, dependendo do ego de cada um, se a pessoa é super inteligente, ela vai ter obsessores também na altura dela. Então, para mim, assim, esse papo de Prembaba mexeu, porque toca nesse lugar meu, que é um lugar meu que, assim, é desagradável de tocar, porque, por razões óbvias, né? É difícil tocar em lugares assim, mas era um lugar onde eu não estava desperta, era um momento da minha vida que eu tinha mesmo era que atrair besteira, merda, porque eu estava na merda, então faz parte, quando a gente está na merda, a gente fica na merda mesmo. E meus guias me protegeram ali, não durou muito tempo, né? Não houveram danos, não houveram danos. Sim, sem nem se, né? Não houve danos muito grandes, assim, houve um desconforto, mas na época eu vivia de uma maneira muito desregrada. Então, até sexualmente desregrada. Então, não foi algo que tenha contado como sendo um abuso violento, nem no meu psicológico. Meu psicológico ficou abalado, mas eu acho que não houve um dano emocional assim grandioso. Pra vocês terem uma ideia, eu nem levei muito a sério isso que aconteceu. E houve mesmo a questão física, houve. Mas eu não levei muito a sério porque eu não podia também. Por envolver outras pessoas. Eu deixei para lá, literalmente. Parece que foi uma espécie de encantamento, sabe assim? Porque não é possível. Realmente, hoje olhando para lá, eu penso, cara, muito bizarro realmente as pessoas se envolverem e se deixarem levar. E não houve nem. Esse homem não é nem bonito, não é nem nada, nunca senti nada por ele, nada disso. Não houve uma paixão, nada a ver. Nada a ver, mesmo. Houve ali uma influência magnética, talvez, né, dos espíritos. Um encantamento, uma coisa misturada na minha vulnerabilidade e, enfim. E hoje mesmo eu tenho história, eu já falei para vocês, de uma pessoa que eu considerava uma guru, por isso que eu acho que a gente não tem que botar ninguém nesse lugar, entende? E também não colocar as pessoas num lugar de perfeição.
O erro é nosso de fazer isso, mas tem um lugar ali da nossa jornada que a gente precisa, parece que é uma necessidade que a gente tem de que o outro seja o nosso salvador, uma referência, que sabe tudo, né? Aí você pega a pessoa tem uma mediunidade maravilhosa, e você acha que ela já é deusa, sabe assim? E não, ninguém é. Ninguém é. As pessoas escorregam moralmente, escorregam eticamente, assim. Então a gente vai se afinando, se refinando, a gente vai filtrando melhor com o passar do tempo e vendo o que a gente quer pra gente. A gente quer o caminho da humildade, então o nosso ego tem que estar em constante vigilância e tem que se ligar que o caminho espiritual é um caminho de ataques constantes no nosso ego. Então eu hoje busco assim com rigor parcerias éticas e que pessoas que tenham um comportamento. Eu observo o comportamento das pessoas, a fala delas. Não numa de julgar, mas numa de o que eu estou querendo com essa pessoa, sabe? O que eu estou ganhando moralmente, eticamente, crescimento, evolução com essa pessoa. Porque eu me vigio bastante. Eu luto bastante para estar bem. Então eu não posso conviver com pessoas que também que não façam isso. E as pessoas estão fazendo isso. Só que cada um no seu nível, cada um na sua dificuldade, cada um no seu calcanhar de Aquiles. Então, às vezes, você tem um amigo que está passando por um problema, tipo o Prembaba, né? Isso é pra galera meio que acordar, sabe? Se questionar, entrar em contato com o seu próprio ego. Não é nunca ficar apontando o dedo pro Prembaba, sabe? É uma situação que a gente tem que pegar e olhar pra gente. Pô, em que ponto eu posso também estar vacilando na minha jornada, sabe? E dando compreensão para ele, porque ele não se escondeu. E aí você tem que encarar a coisa com dignidade, nessa hora do problema que você vê quem é quem, né? Ele não se escondeu. E vocês viram Osho? Osho também tem uma história assim difícil, não é? Difícil de ver, difícil, dá vontade de julgar. Eu vi um monte de gente julgando o Osho, dizendo que, cara, eu sinceramente não julgo o Osho. Eu acho que cada um com a sua personalidade, cada um com sua dificuldade, e quem está seguindo o Osho, que, sabe, está seguindo porque quer, vai colocar ele no lugar de perfeição, vai se ferrar. Entendeu? Por mais iluminado que ele seja. Tá na Terra, ninguém é Jesus Cristo. E a energia sexual é algo que demora mesmo para você aprender a lidar, imagino eu. Eu não tenho a menor pretensão de me iluminar, né? Eu sei que iluminação e virar guru é coisa de ego, sabe? Então, amigos, fica aqui esse vídeo, né, vale as reflexões. Acho que está todo mundo sujeito a fascínio, está todo mundo sujeito a escorregar no início da jornada, até durante a jornada. Ninguém tem direito de apontar o dedo e derrubar as pessoas porque elas vacilaram na jornada delas. A gente tem que estar feliz porque a verdade aparece para ser curada, né? A parte nossa que é sombria aparece para ser curada. Tá todo mundo aqui para se curar, cada um no seu papel, né? Foi dado ao Prembaba um papel importante, ele faz um papel importante. Espero que todos os discípulos dele saibam encarar isso com maturidade, né? Espero que ele não fique. Eu não li até o final e nem assisti o vídeo dele até o final, me incomodou um pouco. Mas eu espero que ele não se justifique, que ele assuma, porque o quanto antes ele assumir, mais fácil dele se curar. Foi antiético, foi contra a moral, e aí, se ele acha que não, ele vai ter que dizer o porquê não. Né? E você está na posição de guru e assediar a pessoa que está abaixo de você precisando ser cuidada é assédio. É assédio. É abuso, é assim. Mas aí ele precisa dizer o porquê que ele acha que não foi antiético, porque de repente ali dentro do Tantra isso é permitido, dentro do, sei lá, da cultura sexual de cada um, do que eles pregam lá dentro da comunidade, eu não sei o que é, não estive lá, nunca fui
seguidora do Prem Baba, assim, na intimidade, né? Fui de apreciar de longe, já fui a um evento dele lá no Cristo Redentor, mas, assim, acho muito bonito, gosto muito dele, assim, dos ensinamentos dele, da forma que ele coloca, ele é um psicólogo. Então, acho que a gente não precisa ficar também cheio de rigor em cima, deixa o cara, agora ele é grande, e ele tem o direito de se expressar e todo mundo aprender com isso, né? Faz parte da iluminação dele e de todo mundo que segue ele. Mas, cada vez que a gente vê a sombra, não é? Dá uma vontade de julgar, não dá, gente. Mas olha para a sua sombra que é melhor, né? Eu olho para a minha. Eu acho que na posição que eu tive, que eu passei pelo assédio, eu tive parcela de responsabilidade? Tive. Talvez eu tenha tido intuição para não ir e acabei indo mesmo assim. Talvez eu tenha tido um vislumbre de que aquilo não estava certo. Mas uma vez que você entra numa situação assim, você está vulnerável e tem outros espíritos que a gente sabe o tamanho do poder desses espíritos atuantes, a minha parcela de responsabilidade é muito menor do que a do cara que fez. Muito menor. Assim, infimamente menor. Ele tem a parcela muito maior e ele merece responder por isso, sim. Mas no tempo dele. No tempo que chegar para ele. E mesmo assim, eu não acho que seja ele. Ele deixa a brecha egóica, sim. E aí cegaram ele, pegaram ele ali até o ponto de fascinar. Ele não responde mais por ele. Eu tenho certeza que ele é um cara extremamente amoroso, de luz, bem intencionado e tal, mas ele foi pego e está tomando um desvio ali forte por conta de um ego que não se permite ser cuidado. Entrou ali numa viagem de mediunidade, que a mediunidade é melhor do que a dos outros e pronto. Eu sou só cuidador, eu não preciso ser cuidado. Isso aí, gente, é ego puro, né? E ego dentro da espiritualidade é perigosíssimo. Mas tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado para todos os envolvidos. Então, o que importa é que eu tenho meu aprendizado hoje. Só me resta olhar para essas pessoas e aprender. Para eu não entrar aí. Porque se essas pessoas caem, que dirá eu? E você? Porque todos somos iguais. Não tem diferença. Entendeu? Beijão, gente.